E aí, meus amigos? Bom ou não? Então, gente, eu queria muito ter vindo aqui conversar com vocês logo após a cerimônia de diplomação do Dilma e tudo que aconteceu naquele dia, mas eu não vim por dois fatores. O primeiro é que, de fato, eu estava muito triste mesmo, e eu julguei ser impossível tentar rir desse espetáculo circense, onde os palhaços somos nós. Mas o segundo motivo é mais forte, e é porque eu provavelmente, se dissesse tudo que eu estava querendo falar, eu ia ser presa. Bom, alguns dias depois a gente esfria a cabeça, a gente digere e coloca, sabe, os neurônios para funcionar. E acha uma forma de explicar tudo o que aconteceu de uma forma que a democracia não censure, de uma forma que o Estado democrático de direito não me julgue sem direitos. Galera, o que a gente está vivendo é histórico. Não de um jeito positivo, né? Mas vai valer para gerações futuras que, ao lerem nos livros tudo o que a nossa geração fez, olharão para os professores e dirão: professora, não é possível que esse povo era tão otário. Aí a professora vai dizer: cala a boca e faz o L. Não, mentira. A professora vai dizer que nós não tínhamos informações, pois estávamos vivendo em uma ditadura e em tempos ditatoriais a informação é suprimida. Então a gente não conseguiu escolher direito. É sério, acho bem possível. Uma coisa que eu também achei interessante é que nos últimos tempos eles até tentavam dar uma disfarçada, tipo, não fala isso perto do microfone não, ou se a gente votar isso aí vai dar problema, ou não faz isso aí não, meu filho, tá todo mundo vendo, tá muito na cara. Agora a porteira da falta de vergonha na cara foi arrombada e não estamos assistindo apenas a boiada passar, estamos assistindo o estrondo do socialismo. A Taikon Titan presente. E antes que você venha me dizer que pipipi, popopô, janeiro de 2022, José Dirceu, queremos ganhar as eleições e criar as bases para um projeto socialista. Ex-ministro do governo Dilma diz que a América Latina está voltando a ser de esquerda. Medo. E sim, esse cara é daqueles que fala e faz, porque de fato as bases para tornar o Brasil um país socialista está sendo levantada e aplicada todos os dias, sob o olhar perplexo da Faria Lima, que olha e pensa: cara, você me disse que ia ser pragmático, como é que você me enganou dessa forma? Faz o L, otário. E eu poderia apenas ficar xingando esse povo o vídeo inteiro, o que obviamente seria algo mais do que merecido. Mas a gente precisa entender que quem vai botar a mão na massa vai ser a gente. E enquanto a intervenção divina é providenciada, amém. Ah, e pausa aqui para poder mostrar esse momento que foi tão bonito, que teve direito a pôr do sol para deixar a imagem ainda mais perfeita. Parece que foi uma intervenção mesmo, para tipo, olha que lindo. Sim, meus amigos, se caiu um cisco no seu olho com essa cena, saiba que é um efeito colateral esperado. Bonitinho demais, né? Bonitinho demais. Mas, enfim, temos que trabalhar aqui com a hipótese que as coisas serão absolutamente como estão sendo colocadas. E a gente precisa se armar daquilo que eles abominam. Informação. Pode ser que tudo isso acabe sendo apenas um pesadelo que todos, graças a Deus, vamos acordar? Pode. Mas pensando na possibilidade disso tudo ser meio Fred Krueger, onde você acorda do pesadelo e ele tá lá te dando um bom dia, vida. Separa a pipoca, fica confortável e bora lá.
Vou começar esse vídeo aqui contando pra vocês que Dona Rosa Weber resolveu aparecer, mulher, estava sumida. E ela apareceu às vésperas, sabe, da posse do Dilma, pra dizer que o orçamento secreto é absolutamente inconstitucional. Não façam isso! Mamãe é que não vai deixar. É interessante pensar que a inconstitucionalidade do orçamento secreto, que por sinal o Bolsonaro vetou, tá parado no STF. Meu amigo, tem um tempão. E para quem ainda não se tocou da situação, o orçamento secreto sai do orçamento que o presidente teria. Ou seja, durante esse período de orçamento secreto que Dona Rosa Weber estava lá pensando o que ia fazer da vida, o valor que deveria estar com o presidente Bolsonaro para aplicar a sua gestão, né, as suas políticas públicas e eleitorais, estava em grande parte na mão do Congresso. Então, assim, o orçamento secreto literalmente tirou dinheiro do governo e deixou na mão do Congresso. Por isso que o Bolsonaro vetou, por isso que era bem ruim. Pois é, aí rolou esse negócio, né, STF, derruba isso aí, e ficou parado lá um tempão, e agora com esse negócio todo, pós-eleição, Dilma vai, né, ou sei lá, se vai subir a rampa, de repente Dona Rosa Weber fala, não, pera, muito inconstitucional isso aí, viu, ó, esteja anulado. Bom, é o voto dela, né, tem os outros, mas é bem possível que eles vão acompanhar. Isso significa que todo esse orçamento que foi tirado da mão do Bolsonaro e jogado na mão do Congresso, agora vai ser tirado da mão do Congresso e vai para a mão do Dilma. Sei lá, Dona Rosa, sabe? Essas pessoas implicantes podem achar que a senhora fez isso meio tipo, deixa, né? Já que é o Bolsonaro, deixa na mão do Congresso. Aí agora que não é mais o Bolsonaro, vamos tirar da mão do Congresso e dar pro Dilma. Sei lá, pessoas maldosas podem pensar isso da senhora. Eu jamais teria essa coragem. E a palavra é coragem mesmo. Mas é isso. E aí? O que você acha? E assim, eu confesso pra vocês que ainda entorpecida no período pós-eleição, eu me agarrei com todas as forças à ideia de que, se não tivesse o mesmo jeito e o Dilma fosse subir a rampa, que seríamos uma oposição de verdade, não uma oposição bunda mole para inglês ver, como o PT teve com o PSDB, que todos nós hoje sabemos que era o teatro das tesouras. Mas essa semana eu caí da cadeira. Sim, fui mais uma vez Juninha, otária de otariana. Nós não seremos oposição ao PT simplesmente porque não vai existir oposição. Todas as vozes fortes com maior alcance serão caçadas. E eu queria estar falando isso apenas porque eu estou num momento muito pessimista, mas não é. É fato. Olha só o que vem por aí. Bolsonaro e aliados viram réus em ação movida pelo PT. A ação pede a inelegibilidade de todos os investigados e eventual cassação dos diplomados citados na ação eleitos nas eleições de 2022. Deixa eu explicar. O PT alegou que esses parlamentares cometeram abusos durante a campanha, atacaram o Supremo, atacaram o TSE, chamaram o Dilma de ladrão. E não pode, né? Não pode. Futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que pra mim é a versão humana do pai lá da família da pesada, já foi mandando a letra. Então é um puro preconceito, mas não é uma frase amparada em nenhum fato, nenhum. E, portanto, essas pessoas são criminosas, porque o Lula não é ladrão e o Lula é inocente. Mas o mais legal, você não sabe. Você faz ideia de quem foi a decisão dentro desse processo? A pedido do PT? Vou te dar uma dica! Missão cumprida. Missão cumprida. Ele mesmo, seu Benedito Gonçalves! Que mundo pequeno, né? Estão nesse pedido do PT o presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Bia Kicis, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, Magno Malta e Braga Neto. Seu Benedito deu 5 dias para a defesa e valendo! Não, pera, tem gente que nem foi citada. Vale mesmo assim? Porque eu não sei como que a Constituição tá hoje, sabe? Se tá valendo, se não tá. Então é por isso que eu tô na dúvida. Então, mas nem é só com o presidente, com esses apoiadores e aliados e eleitos que eu acabei de falar que tá rolando isso, não.
Também tá rolando com o general Pazuello, com o Tarcísio, tá rolando também com o Moro. E é mais ou menos isso que tá acontecendo, viu, gente? A oposição pode ser que nem chegue a ser uma oposição oficial. Então, nesse cenário, o que vemos é a tentativa de retirar o lado político da jogada. Como eu disse, as vozes mais fortes com a base dentro do Congresso. Mas eu acho que não vai parar por aí. Porque as vozes na minha cabeça me falaram não. Porque o PT também entrou com um processo no TSE contra 81 perfis que eles chamam de influenciadores digitais. Nessa estamos eu, o Brasil Paralelo, a Paula Marisa, o Kim Paim, os meninos do Hipócritas, o Leandro Ruschel, o Nicolas, o Gustavo Gayer, o pessoal inteiro da base do Twitter, tipo, tá todo mundo. E olha só que doideira, tipo, que doideira. O PT entrou com esse processo no TSE e ninguém avisou nós. A gente descobriu assim literalmente por acaso. E aí foi aquele corre-corre, meu povo. Bora gastar dinheiro com advogado, porque a gente tem que protocolar as nossas defesas sobre algo que sequer avisaram a gente. Mas ufa! Conseguimos! Temos defesa protocolada e em comparação a outros processos, já é até um avanço. Só que aí, do nada, por um acidente de percurso jurídico, semana passada a gente descobriu que poucos dias após esse pedido do PT no TSE contra a galera das redes, nós, né? Um outro pedido do PT também foi protocolado no STF. E esse a gente não viu. E esse a gente ficou sem defesa, bem como é previsto no Estado Democrático de Direito que rege toda a democracia. Peraí. Isso. Como acontece em toda democracia. E o que vai acontecer disso tudo? Eu não faço a menor ideia, porque talvez seja uma versão mais nova do inquérito das fake news e em 2023 a gente vai ter que ficar amordaçado com um medo novo, sei lá. Mas eu tenho pra mim, e aqui é puro achismo da minha parte, conclusão minha mesmo, que eles primeiro vão derrubar a oposição política ao Dilma, lá no Congresso, e em seguida vão derrubar a oposição nas redes. Vai todo mundo ser mandado pro Gulag digital para aprender a ser mais democrático. Os que sobrarem no parlamento, para não terem o mesmo destino, terão que negociar com o PT. Senão, você viu o que aconteceu com seu coleguinha, né? E vem cá, você sabe onde mais a oposição é suprimida? Em países regidos por ditadores. Um exemplo bem pertinho da gente é a Venezuela. E olha que interessante essa sequência. 2019. Regime de Maduro prendeu 2.014 manifestantes da oposição desde janeiro. ONG Foro Penal considera os 800 venezuelanos ainda detidos como presos políticos e alerta para o desaparecimento de oposicionistas. Já em 2021, o negócio estava assim. Em operação dupla, ditadura da Venezuela intimida Guaidó e prende ex-parlamentar da oposição. Líder opositor havia publicado mensagem a favor dos protestos em Cuba horas antes da ação. Por certo, Maduro deve ter achado que os protestos em Cuba eram contra a democracia, eram protestos antidemocráticos. Sim, pode ser que tenha sido isso que aconteceu. E é importante a gente deixar claro que tudo o que estamos vivendo nesse país é em nome da democracia. Quem apoiou o Dilma, apoiou porque não existe nada mais importante que a democracia. Em nome da democracia vale tudo. Né, Tebet? 13 de dezembro de 2022, Dilma encarrega Alckmin de conseguir autorização para Maduro participar de posse. Sim, o Dilma quer trazer o ditador Maduro para o Brasil para que ele fique batendo palma pro Dilma. Palmas democráticas! E você sabe por que o Maduro não pode entrar no Brasil? Porque o Bolsonaro proibiu, já que a gente aqui do Brasil, os Estados Unidos, o Canadá, a Espanha, Portugal, a França, a Alemanha, o Reino Unido, a Holanda e tantos outros países pelo mundo não reconhecem Maduro como um presidente legítimo. Portanto, ditador aqui, não. Obrigado. Agora, você sabe quem de fato reconhece Maduro como presidente? Cuba, China, Rússia e Bolívia. A gente vai ficar parecido com China, Cuba, Rússia e Bolívia. E agora o Dilma quer trazer esse cara para nossa casa em nome da democracia, que provavelmente eles comungam, né? A democracia deles deve ser igual.
É estranho pensar que vão trazer para o Brasil um ditador mundialmente conhecido que prende a oposição e persegue manifestantes. Porque assim, isso soa muito errado, né? Mas assim, mudando totalmente de assunto, saiu essa matéria aqui ontem no G1, sem dar detalhes, imperador... Não, Moraes diz que ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Presidente do TSE e integrante do STF, Moraes deu declaração em Brasília. Ô, seu Xande, o senhor parece estar nervoso, chateado, de coração peludo. Eu achei que depois de curtir o pagode em comemoração à vitória do Dilma, na casa lá do Cacai, o senhor ia estar mais de boa. Olha só. Festa da diplomação de Dilma teve Alexandre de Moraes, bacalhau e samba. Alexandre de Moraes e outros ministros do STF compareceram à festa da diplomação de Dilma na casa do Cacai. E assim, o Cacai é um advogado muito famoso por defender muitos políticos do Mensalão e do Petrolão lá no Supremo. Mas também ele é muito famoso por ter sido o único a entrar lá de bermuda. Véi, ele entrou lá de bermuda. Intimidade, meus amigos. Ou você tem, ou você não tem. Mas para, né? Farofa do Cacai! Bacalhau, música boa, galera reunida. Poxa, Xande, vamos ser felizes, fi. As missões dadas foram tudo cumpridas, segundo o seu Benedito lá. Bora pintar esse coração peludo, homem. Seu Xande, falar com o seu negócio sério. O senhor sabe quem tem motivo pra estar mais triste que a tristeza do filme Divertidamente? Nós, povo brasileiro, que é imperador apenas da própria privada e às vezes nem isso. Nós assistimos essa terça-feira o Congresso, numa cara de pau suprema, derrubar uma lei criada que, vamos ser honestos aqui, né? Foi criada contra o PT, para que nunca mais nessa vida as estatais fossem aparelhadas de forma política, com decisões políticas, que beneficiam políticas, em detrimento da população. Mas, de uma forma surpreendente, o Congresso derrubou a lei que protegia a população, porque o senhor sabe que é o nosso dinheiro que tá lá, né, seu Xande? Tinha que proteger nós e não rolou. E assim, há pouco tempo atrás, 8 anos, e parece que foi tempo suficiente para esquecer o Petrolão, que foi exatamente isso que rolou, o aparelhamento político de estatais para promoverem o que o Gilmar Mendes chamou de cleptocracia, me pareceu um tapa na cara da sociedade, já que a derrubada dessa lei que nos protegia abriu alas não só para Aloysio Mercadante no BNDES, como para o Jean Paul Prats na Petrobras. Mas olha como cara de pau é praticamente um dom. No dia 12 de dezembro, Mercadante diz desconhecer proposta para mudar lei das estatais. Ele não sabe, tipo, o que você tá falando? No Twitter, seu Pedro Menezes, que se diz jornalista, também no dia 12 de dezembro, diz o seguinte, abre aspas, fatos, Dilma demora para indicar ministros porque negocia com partidos à direita do PT e até os ministros petistas são da ala moderada. Boato! Dilma vai mudar a lei das estatais para colocar Mercadante no BNDES. Desconfie de quem ignora fatos e só dá atenção aos boatos. Fecha aspas. Aí no dia 13, a Câmara aprova em votação relâmpago alteração em lei das estatais que libera Mercadante no BNDES. Quem poderia imaginar? No dia 12, o Mercadante desconhecia. No dia 13, foi votado de forma relâmpago. E aí eu me pergunto por que Arthur Lira, presidente da Câmara, pautou algo assim? Por quê? Bom, eu acho que jamais saberemos. Mas mudando de assunto, numa outra matéria, agora do UOL, sobre o Lira, tinha a seguinte informação. Arthur Lira oferece 150 votos para a PEC em troca do Ministério da Saúde. E aí o antagonista ainda complementa, abre aspas para uma parte da matéria. Numa reunião a portas fechadas com emissários do novo presidente, o deputado, segundo integrantes do PT, pediu 150 cargos de primeiro, segundo e terceiro escalões para a sua base, incluindo o Ministério da Saúde, Minas e Energia, a presidência da Caixa, a Condevasf e Furnas, além de 20 bilhões a 25 bilhões de verba do novo orçamento sob seu comando. Fecha aspas para essa matéria do antagonista e é muito interessante ver como que os ministérios têm um preço. No caso de aprovar a PEC, né, 200 bilhões. E aí, você também tá com a sensação que a gente regrediu pelo menos uns 20 anos? Porque o toma lá da cá tá aí, para quem quiser ver.
A questão não é o que a PEC vai fazer com o Brasil, é o que o PT pode fazer pelo Lira para que essa PEC seja aprovada. E só para constar, segundo a matéria, essa reunião rolou na terça-feira, antes da votação relâmpago da Câmara, que enfim, nós já falamos, né? E tá tudo assim, na nossa cara. Mas eu duvido muito que alguém se revolte, porque se revoltar pode te mandar pro gulag digital ou para a cadeia mesmo, porque ser antidemocrático hoje em dia, Deus me livre, que vergonha para sua família. A mídia? Bom, a mídia aparentemente também foi beneficiada com a proeza do Congresso, já que eles aumentaram pra caramba a verba publicitária das estatais. Um fato que me deixou muito nostálgica, né? Porque eu lembrei do mensalão onde tudo começou, que era verba publicitária em agência de publicidade, do Marcos Valério. Sei lá por que eu lembrei disso. Tipo, do nada. Mas voltando aqui ao assunto, eu te pergunto, o que você acha que vai acontecer? Bom, uma amostra grátis é que o mercado despencou e a Petrobras já perdeu 130 bilhões de valor de mercado em 40 dias. E aí do nada me aparece o Haddad. Mano, se liga nessa matéria. Haddad diz que vai reavaliar a situação das receitas e não descarta elevar carga tributária. E aí? Vamos ter aumento de impostos! Faz o L aí, loser! Pois é, né? Mas agora não adianta mais chorar, Faria Lulers. O Meirelles já tinha mandado a letra. Boa sorte. Pra nós, né? Porque ele é super milionário, ele simplesmente entra no avião e pá! Ruim é pra quem fica. O problema é que esses caras arrastaram todos nós junto com eles. Tô contando isso tudo pra vocês e eu sei que é pior que sertanejo, sabe? Na sofrência pura. Mas você acredita que dá pra piorar mais um tiquinho quando a gente lê isso aqui? CNMP pauta a demissão de 11 procuradores da Lava Jato no Rio. A reclamação contra os integrantes do Ministério Público Federal foi apresentada por Romero Jucá, após divulgação de informações de suposto pagamento de propina. Que coisa, né? Contra a gente é lá os caras antidemocráticos, contra eles os corruptos, é tipo suposto. Então pode ser que fique assim, a pedido de Romero Jucá, 11 procuradores da Lava Jato podem ser demitidos. Aqui, juro pra vocês que eu lembrei daquela pergunta feita pro Gilmar Mendes, se o crime no Brasil compensa. Então, galera, eu realmente tenho fé, assim ó, de dedinho cruzado, que não pode compensar. Precisamos que homens virtuosos se levantem perante a tudo que assistimos nesse vídeo. No Congresso, mais de 60 parlamentares já se declararam oposição à PEC do rombo. E assim, eu não sei o que você vai fazer, mas eu recomendo você pegar o telefone e ligar para todos os senadores para exercer a pressão que a Constituição nos permite de impedir, ou pelo menos tentar impedir, que essa lei que nos protege da corrupção do PT, e isso é um fato, seja revogada. E eu não vou ficar sentada esperando que eles criem consciência. A minha parte eu vou fazer. Aliás, o senador Tasso Gereissati, que fez o L, foi até o seu Twitter para dizer que tá chocado com o retrocesso histórico que aconteceu na Câmara. Mas ele foi até mais longe. Olha o que foi que ele disse. Abre aspas. A alteração na lei das estatais é um retrocesso histórico. Saímos de um país avançado que tem estatais para uma república de bananas, cujas estatais servirão de cabide de emprego para políticos derrotados e seus afiliados. Fecha aspas. Seu Tasso ajudou a eleger o Dilma, inclusive colando adesivo. Seu Tasso é do PSDB, que primeiro apoiou e agora, com a sequência toda, diz que somos uma república de banana. Sim, seu Tasso, você trabalhou para que isso acontecesse. Fala menos e faz mais. Você é senador, derruba essa aberração. Tá todo mundo de olho em vocês. Mas é aquele negócio, né, que PSDB é a oposição fake do PT, então eu não sei. Não dá para confiar, né? Já no Congresso, eu vou expor nas minhas redes os nomes de todos os deputados que manifestaram voto contrário à PEC do rombo. E eu vou adicionar cada nome que se manifestar. Assim como vamos expor futuramente todos aqueles que enganaram seus eleitores. É tempo de ser mais que virtuoso. É tempo de ter coragem. E para encerrar esse vídeo, eu convido você, que ainda não faz parte, para entrar para a família. Lá tem um monte de conteúdo exclusivo e tem um vídeo muito bacana sobre a existência de Deus, que eu recomendo muito para todos aqueles que estão se sentindo com a fé meio anêmica. Eu
Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas também tá cheio de conteúdo de política, de história, de desabafo. Então, enfim, corre lá no www.teatualizei.app que além de aproveitar esse conteúdo exclusivo, você ainda financia esse canal que foi desmonetizado pela democracia há mais de um ano, sem que eu faça a menor ideia do porquê. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E agora eu quero saber de você. Nós ainda temos homens virtuosos e de coragem nesse país? Eles vão aparecer? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!